que ela vai fazer, mas ela vai fazer. Como já lemos no início, né? Mas vamos ler Neemias 6:3, né? Que vocês estão nessa campanha, né? Que diz assim: enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não podereis descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu deixaria e fosse ter convosco. Amém? Então essa campanha que vocês estão aqui, eu não sei quando começou, eu sei que vocês já ouviram falar a respeito de Neemias, ainda vai continuar, porque acho que ainda falta umas quintas, né? Para terminar, eu creio assim. Mas eu quero falar porque, como vocês levantaram, né, que diz lá no título, estou fazendo uma grande obra e não posso parar. E Deus ministrou algo no meu coração, da pessoa que eu quero falar de respeito de Elias. Que, na verdade, Elias também ele começou uma grande obra e ele não podia parar. Então, nós começamos uma grande obra e não podemos parar. Em Filipenses vai dizer que aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para terminar. E eu creio que nessa noite pode não ter, porque a gente não está preocupado com a igreja cheia. Nós estamos preocupados com pessoas que verdadeiramente têm o coração aquebrantado diante do Senhor. Se você tiver um coração aquebrantado diante do Mestre, não se preocupe, porque os louvores que foram entoados aqui pelo Espírito foi uma bênção. Deus estava falando muito de abandono. Deus não falaria de abandono se não tivesse ninguém aqui se sentindo abandonada. Mas eu já tenho uma boa notícia para você. Aquele que começou a boa obra é fiel na tua vida para terminar. E esse sentimento de abandono vai cair por terra. E ele vai dizer para mim, para você: tu és a minha filha, tu és a minha escolhida. E eu sei que filho, eu tenho um neto, né? E às vezes eu tento corrigir, eu falando isso com meu esposo, e disse para ele: a gente só consegue ver Deus como pai quando ele é só bonzinho. É a mesma coisa o filho, não é verdade? Com o pai. Começa a corrigir teu filho todos os dias, ou não todos os dias, mas começa a açoitá-lo, ou então fazer coisas que ele não gosta, começa a colocar ele de castigo, começa a não dar algo aquilo que ele quer. Ele não vai te ver mais como aquele paizão grandão. Ele não vai conseguir mais te ver assim. E às vezes nós, como ser humano, não conseguimos ver Deus como pai, porque às vezes passamos pelo vento, passamos pela tempestade, passamos pela dificuldade, mas Deus diz que ele disciplina, corrige, que ele ama. E vai dizer a palavra, né, que eu quero falar sobre Elias. É um homem que também tinha uma grande missão. Quando Deus chamou Elias para uma missão, a missão de Elias era essa. Você precisa, não diz da linhagem de Elias, não diz que ele não desvida, não diz que era o pai, que era a mãe, que era filho, não diz nada a respeito de Elias. Mas diz que ele tinha uma missão, porque o reino norte estava fazendo com que o povo viesse adorar deuses que não eram nosso Deus. Ele estava costeando em dois pensamentos, eles já não serviam Deus da maneira que ele tinha que servir, a desobediência já estava batendo na porta, e Deus levantou Elias. E quem é Elias? Elias é um homem que não tinha aparência de profeta. Aleluia! Glória! Como profeta, é um homem que, se você olhasse, nos estudos diz que Elias chegou como João Batista. E quando João Batista chegou até o deserto, como ele andava, como era a roupa de João Batista, assim era Elias. Chegou um homem que não tinha história, aparentemente visível aos nossos olhos, o nome daquela época. Era um homem que não tinha nome reconhecido, mas era um nome que Deus chamou lá não sei de onde, né? E trouxe para trazer falar algo que ninguém falaria, porque teria medo, porque aquele povo que estava naquela época eram homens e mulheres que matavam profetas, que destruíam as pessoas. Então ninguém conseguiria normal, um ser humano normal. A mesma coisa que eu chegasse para mim agora, Sheila, vai lá em Brasília, e eu tenho uma palavra para você dizer lá em Brasília, seja em qualquer lugar que tem uma posição mais que a sua. Talvez você não iria, talvez você ia recuar, talvez você não faria, porque Neemias, ele quando soube que os muros de Jerusalém estavam destruídos, Neemias, ele não tinha o conhecimento, ele não viveu naquela época, mas diz que era a cidade dos meus pais, que estava em ruína, e diz que o coração dele muito se entristeceu, o coração dele ficou muito triste, que ele jejuou, orou, e quando ele trabalhava para o rei quando olhou para Neemias, disse: está acontecendo alguma coisa. Sua esposa olhou para ele e disse: está acontecendo alguma
Neemias. Esse não é o Neemias que eu conheço. E Neemias não se calou. Quando ele perguntou para Neemias o que estava acontecendo, Neemias não se calou. Ele poderia até estar com Cristo, angustiado. Era a cidade dos seus pais não existiam mais, mas ele sabia que um dia quem foi Jerusalém, e como Jerusalém estava vivendo naquele momento, estava em caos, só tinha morte, não tinha mais nada, o muro não existia mais porque foram destruídos. E ele não se calou nesse tempo. A missão que Deus deu para ele, para Neemias, ele não se calou. Ele não poderia se calar, ele poderia dizer assim: ainda que foi cidade dos meus pais, foi uma terra que era boa, que tinha tantas coisas, mas hoje ela se encontra desse jeito. Ele poderia só ficar triste e angustiado, e chorar e jejuar, e ficar ali mesmo. Mas não, Neemias, ele não ficou. Ele disse: eu preciso me levantar para fazer alguma coisa. E eu já tenho uma boa nova, uma primeira profecia, revelação para essa igreja e para você que está aqui. Deus já está te levantando para você não aceitar a situação que você está vendo, porque às vezes a situação está caótica, e às vezes nós olhamos para aquela situação, até oramos, até buscamos, mas não se levantamos contra aquela situação. Não é se levantar contra Deus, porque ninguém se levanta contra Deus e fica de pé. Mas você pode se levantar nessa noite contra o adversário da tua alma. Você pode se levantar por algumas situações que estão... Aleluia! Glória! A palavra que Neemias não se calou nesse meio tempo. Ele se levantou quando ele teve uma direção, quando ele teve uma ordem, e quando havia uma missão dentro da tua alma, dentro do teu coração, ele disse: agora eu vou. E Deus está dizendo: eu tenho uma missão para você nessa noite, eu tenho uma ordem para você nessa noite. E havia uma ordem também para Elias. Elias, vai lá no palácio, chega lá no palácio. Quando Elias chega no palácio e vai falar com Acabe, Jezabel, todos aqueles demônios que estavam lá, você imagina um homem que do nada surge, um homem que do nada aparece e chega lá no palácio e diz: sobre a minha palavra não vai ter chuva e não vai ter orvalho durante 3 anos e meio. Esse e a é terra Deus. estava lá, né? Todo mundo lá adorando Deus, o Deus da fertilidade, o Deus que trazia vitória para eles, o Deus da chuva, o Deus do milagre para eles. Estavam lá todos dançando, se constituindo, não reconhecendo o nosso Deus. E chega um homem que chega lá na frente daquele povo todo e disse: sobre a minha palavra não vai ter chuva e não vai ter orvalho. E assim foi. Aleluia! E quando Neemias teve essa missão que Deus deu para Neemias não era uma missão fácil. A missão que Deus deu para Neemias não era uma missão fácil. Não era uma missão fácil. Deus nunca vai te dar uma missão fácil que você sabe que você pode fazer rapidamente sem precisar de Deus. Deus quer que você necessite dele, precise dele, mesmo que a missão possa ser difícil. Às vezes você não sabe como lidar dentro dessa casa, você não sabe como reconstruir algumas coisas da sua vida, mas a receita nessa noite não está na mancheira, nem o ministério da igreja está sobre a palavra do Senhor. Eita glória! Eu vou dar estratégia para algumas pessoas que estão aqui. Eu te darei estratégia para você vencer algumas batalhas, algumas guerras que já vêm a seu encontro, que você esteja vivendo. E vai dizer que Elias, ele falou isso, e Deus falou para ele: agora Elias, você fez essa missão, você falou isso, agora você vai ter que sair daí, porque se Elias permanecesse ali, você imagine, Jezabel já era uma mulher que matava profetas, né? Acabe, ele se contaminou, ele começou a adorar outros deuses. Imagine a reunião para destruir Elias. Elias era um só que Elias era um só fisicamente, mas aquele que estava com ele era maior do que todos que estavam ali. Graças a Deus! Deus está dizendo para ele: aquele que está contigo é maior do que aquilo que tem se levantado contra você. Aquele que está contigo é maior do que aquilo que parece ser grande diante do teu olho. Aquele que habita dentro de você é grande, é poderoso. Ele destrói palácio, ele destrói reino, ele destrói sopa, ele fecha a boca do leão, ele dá ordem aos anjos do Senhor. E Deus nessa noite está dando ordem aos anjos do Senhor, ao respeito da tua vida, ao respeito dessa igreja. Eu creio! Aleluia! E vai dizer que agora Elias tinha que sair daquele lugar e ir para Querite. E Jesus disse para ele: vai para Querite, porque ainda há água em Querite. Ele lançou a palavra, e quando ele lançou
porque era necessário. Eu estava sentada ali, o Espírito Santo disse para mim assim: eu vou dar visão para algumas pessoas que estão aqui. A visão de algumas pessoas se perderam no meio da luta, porque no meio da luta, no meio da caminhada, no meio do deserto, às vezes no meio do caos, às vezes a nossa visão não fica ampla. A nossa visão ela tenta às vezes olhar para um lado e para o outro. E Jesus está dizendo: eu conheço uma historinha, não que é verídica, que diz que a galinha, a águia, ela foi criada com a galinha. E nisso que eu não sei se vocês já ouviram isso, vou encurtar um pouco, diz que a águia, um homem pegou uma águia e jogou ela junto com a galinha. E ela foi criada junto, a águia e a galinha. E chegou um dia um homem e disse assim: essa aqui é diferencial, ela não é galinha, ela é águia. Mas quem criava a galinha, que estava criando a águia, disse assim: não, você está enganado, ela não é águia, ela é galinha. E aquele homem foi para sua casa e ele falou assim: não, eu vou voltar lá. E ele ficou indo todos os dias naquele lugar. E todos os dias ele ia e ele dizia: não é águia, não é galinha, é águia. E o homem tentando falar algo ao ouvido das pessoas que estavam ali, e a própria águia, com certeza ele chegava diante da águia e dizia: não acredita que aquele homem está dizendo para você. Você não é águia, você é galinha. Porque a galinha, ela não tem visão do alto. Ela só consegue enxergar aquilo que ela está assistindo. Já a águia não. A águia vê muito mais, ela é boa. Vê da altura, que não dá, ela está lá em cima. Ela consegue ver um rato passando aqui, ela consegue enxergar para você ver de tanta velocidade, a grandeza, a velocidade, né, da águia, da visão da águia. E Deus deixou isso no meu coração, que tem pessoas que estão ouvindo o que o adversário está falando, que você é isso. Aí Deus está dizendo para você: não é o que estão dizendo que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você não tem que deixar o inimigo da sua alma confundir a sua mente, porque tem pessoas que estão aqui que o adversário está confundindo a mente. E Jesus está dizendo: mas eu hoje trouxe essa palavra para tirar a confusão que estava sobre a tua mente, para você ter uma visão ampla nessa noite, para você enxergar aquilo que você nunca enxergou. E aquele homem disse: falou, você não é águia, você não é galinha. E começou a ministrar na águia todos os dias: você é águia, você é águia, você não é galinha. E agora eu vou te ensinar a dar voo, vou te levar, porque ela não sabia nem mais dar voos. Porque a galinha não consegue dar voos altos. A águia já não sabia mais dar voos. A águia já estava ali se estando. Ela só conseguia olhar para baixo. Ela não conseguia mais fazer nada além. Mas depois de uns dias, aquele homem pegou aquela águia e começou a levar ela para penhascos. No primeiro dia não teve muito resultado. No segundo não teve, mas depois começou a ter resultado. Aquela águia começava a ter as asas e dar uns voos pequenos, mas começou a dar. E ela voltava de novo. E aquele que cuidava dela, que alimentava ela, queria falar tudo ao contrário. Mas eu não sei o que Deus está dizendo para você. Fica no que o Senhor está falando para você. Aleluia. Não o que o homem está dizendo, nem do teu adversário, porque tem crente que está aqui. Satanás está soprando no teu ouvido, mas uma palavra libertadora hoje, Jesus está dizendo. Eu estou libertando ouvidos e mente de crente aqui nessa noite. Eu creio. Ainda que dizem, estão dizendo, porém, Jefté era um homem de guerra, era um homem de batalha, porém, filho de uma prostituta. Então os porém estão dizendo de mim e de você, mas o Senhor está dizendo: eu hoje vou abusar a audição de crente aqui nessa você crê. Eu creio. Você toma posse dessa noite. Eu creio. Vai abusar a audição de crente aqui. Aleluia. Vai dizer que aquela águia Glória a Jesus. começou a dar voos. E teve um dia que ela foi e nunca mais voltou, porque ela começou a dar voos no alto. E aquele homem mostrou para aquele homem que cuidava da águia: eu não disse que ela era águia, eu não disse que ela não era galinha. Então o inimigo, ele tenta confundir as nossas vidas. O Senhor diz que vereis a diferença daqueles que é e daqueles que não são, daqueles que servem e daqueles que não servem. E como que o povo ia reconhecer quem era Elias? Porque Elias era um homem de Deus. Então teria que acontecer algumas coisas para saber que ele era um homem de Deus. E vai dizer que ele foi para Querite. E quando chegou em Querite, chegou lá e ainda tinha
comida vinha, né, todos os dias, e a água tinha todos os dias para ele. Mas ia chegar uma hora que aquilo ia secar, porque a terra estava em caos, a terra ia entrar em deserto, então ia secar. Mas interessante a palavra vai dizer, acho que é Salmo, não me lembro, Salmo 113, se eu não me engano, que vai dizer que porcos, ele é um pássaro, que ele é depressivo. E eu fiquei pensando, o Senhor tem uma matemática diferente da minha e da sua. O Senhor usa métodos diferentes, meu e seu. Como que Deus pega um pássaro depressivo, porque diz que quando a sua mãe tinha eles, abandonava eles e mandava eles embora e dizia assim, se vira para comer. E como esse mesmo, né, esse mesmo animal, esse mesmo pássaro, que havia abandono na sua vida, se tem abandono, tem depressão, tem angústia, tem tristeza, havia tudo nisso nele, e ele alimentava bem. Os estudiosos dizem que não era corpos que alimentavam ele, diz que eram pessoas que passavam por ali e davam comida a ele, não eram os corpos que alimentam. E Deus vai dizer no meu coração, mesmo você nessa situação que você está vivendo, mesmo nessa fraqueza que você está vivendo, talvez, mesmo nessas limitações que você está vivendo, nessa situação que você acha, Senhor, eu não sei nem sei como eu estou de pé, nem sei como eu posso, mas Deus está dizendo, eu vou te levantar, eu vou te usar para outras pessoas que você nem imagina, porque o corpo, ele era depressivo, ele era abandonado, mas ele alimentou um profeta. E Deus está dizendo, vou levantar crente aqui dentro dessa igreja, mesmo com essa situação que você está vivendo, eu vou levantar essa igreja para alimentar os necessitados, para alimentar quem está doente de alma e de espírito. Você crê? E que Deus vai levantar você que está aí nesse banco. É você que está nesse banco que Ele vai levantar. E os corpos levavam a carne para Elias. Mas chegou um dia que Deus falou para Elias, Elias, agora essa missão de ficar em Querite está acabando. Essa missão de ficar aí, você já não pode mais ficar aí, porque a água vai secar, o rio vai secar, os corpos não vão mais trazer alimento, porque a terra já vai entrar, já estava em seca, já estava sem comida, os corpos também não deveriam ter para alimentar. Agora você vai para Serepta, agora você vai para Sidom. E quando ele chega em Sidom, em Serepta, ele chegou lá e com Deus se deparou com uma viúva. E eu fiquei pensando nessa palavra, como que Deus tira um homem que ainda havia um pouco de água e um pouco de alimento, os corpos alimentavam, pouco ou não, mas tinha, ainda abriu um rio e manda ele para outro lugar onde não tinha nada, que a seca era pior, o caos era pior. Aquela viúva, ela só tinha um pouco de azeite, ela só tinha um pouco de farinha e ela só tinha umas poucas lenhas para fazer o bolo, o pão, o alimento dela, para o filho dela e morrer. E o Senhor ministrou no meu coração, dizendo assim, quando você tem uma palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Você não se preocupe se você tem pouco ou não tem, porque Jesus é o Deus da multiplicação. E vai dizer que ele chegou e falou assim para ela, ela falou, o que eu tenho é só para mim e para o meu filho, vou lá fazer para comer e morrer. Aí ele falou, primeiro faz para mim. E como fazer primeiro para o profeta, para o homem, se aquela mulher ia ficar cega? Mas Deus que vê o passado, vê o presente, vê o futuro, ele sabia que futuramente aquela mulher precisava da ação boa que ela tinha feito. Então Deus está dizendo, comece a fazer ações boas para alguém. Amém. Porque você vai ser retribuído pelo que você está fazendo. Às vezes pode ser tão poucas coisas, às vezes não é nem tão grande coisas que você irá fazer, mas nessas pequenas coisas que você vai fazer, você vai ser retribuído. E o profeta disse para ela, assim diz o Senhor, que não vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija. Aquela mulher estava muito mais em vantagem do que Elias. O profeta não tinha nada, ele só tinha uma palavra. E aquela mulher, ela tinha botija, ela tinha azeite, era pouco ou não, mas tinha, ela tinha lenha e ela tinha ainda alguma coisa. E Elias tinha o quê? Mas Elias tinha uma palavra. E Jesus está dizendo para alguém nessa noite, o que você tem sobre a tua boca, da tua boca? O que você tem no meio da tua caminhada? Você tem uma promessa para essa igreja? Essa igreja tem uma promessa. Você tem uma promessa.
Glória a Deus. Graças a Deus. Espírito da verdade, ele está dizendo para mim, você tem promessa, minha filha. Você tem promessa, meu filho. E por que você está dessa maneira, desse jeito? Você tem a sede do Senhor na tua vida. Eu tenho até uma promessa, mas parece que essa promessa não vai acontecer. Parece que nada acontece, parece que a morte está batendo já na minha porta. Parece que a porta não se abre. Parece que já acabou tudo. Meu casamento, minha vida espiritual, minha vida emocional, não importa. Mas Jesus está dizendo para você, se você tem uma sede do Senhor, descansa a tua alma, descansa a tua alma, descansa a tua alma nessa noite, porque algo vai começar a acontecer. E vai dizer a palavra que quando Elias fez tudo isso, não voltou mais alimento para aquela mulher, até que houvesse chuva sobre aquela localidade. Amém. Só que mais na frente, aquela mulher perdeu seu filho. Ele ficou doente e ele veio a correr. E aquela mulher chegou diante do profeta e chegou e disse assim para ele: você veio aqui lançar o meu erro, o meu pecado na minha face, porque agora o meu filho morreu. O que eu faço? Ele morreu, o que eu faço? Você veio cobrar alguma iniquidade, algum erro? Ela dizendo assim, nas minhas palavras, que ela queria dizer, para acontecer esse fato. E o profeta, ele não falou nada. Ele pegou a criança, levou para o teu quarto. Ele orou ao Senhor, e dizendo: Senhor, aqui já está uma situação difícil, de perdas, de fome, de não ter nada, e agora o Senhor ainda permite a morte dessa criança. E diz a palavra que ele fez esse ato 3 vezes, e aquela criança ressuscitou. Graças a Deus. Ele viu o primeiro milagre da Bíblia, no Velho Testamento, dessa situação de Elias. E vai dizer que aquela mulher falou: eu vejo que sai da tua boca verdade. Amém. Então, se ela falou essa palavra, eu vejo que sai da sua boca, que tu és o profeta, e que é verdade, porque ela ainda tinha dúvidas. Por mais que ele tinha falado para ela sobre a palavra, que assim diz o Senhor, que não faltaria na sua vida e não faltou, mas ainda havia uma dúvida dentro da alma. E o Espírito Santo, que não se engana, ele te conhece o teu assentar, o teu levantar. Ele sabe quando tu acorda. Em Salmo 139 ele diz: eu sei quando você se ajoelha, eu sei quando você deita, eu sei quando você se levanta, e eu sei quando você está de pé. E bem sei que não há dúvidas dentro do teu coração a respeito do milagre que Jesus quer fazer na tua vida. Talvez ainda há dúvidas da salvação na sua vida, há dúvidas de algumas coisas que eu estou dizendo. Não é Sheila que está dizendo, ele está dizendo: pois agora vocês saberão que o Senhor é verdadeiro e que Ele é o profeta. Jesus é o profeta verdadeiro. Aleluia. Ele é o profeta verdadeiro. Eu posso mentir no meio da minha caminhada, eu posso falar algo e não acontecer, mas o Senhor é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Ele está dizendo: não deixe o teu coração andar com dúvidas, não deixe a tua alma ficar dessa maneira, achando que vai acontecer. Jesus perguntou para um pai de uma criança, de um menino, e disse: há quanto tempo essa criança está dessa maneira? Porque os discípulos tentaram expulsar tudo que havia naquela criança. Hoje esse é adolescente, se eu não me engano, não era pequenininho, mas acho que ele era um adolescente, e falou. Aí o pai falou: olha, os discípulos já vieram aqui, já expulsou, já tirou, tentou tirar e nada aconteceu. E Jesus perguntou: há quanto tempo ele está nessa situação? E aquele pai falou: olha, desde a tua infância, eu coloco ele na água, eu coloco ele no fogo e nada acontece. Não tem, parece que não tem jeito para ele. Aí o Senhor perguntou para ele: você crê? Aí ele respondeu para o Senhor assim: me ensina a crer, me ajuda a crer. Os discípulos não conseguiram. Aí ele diz que tem castos de demônio que só saem de jejum e oração. Mas os discípulos não conseguiram porque havia incredulidade dentro da tua alma. Meu Deus. E onde há incredulidade não tem como o Espírito trabalhar. Ele me diz que porque se houvesse incredulidade na alma de Neemias,
pura. Você imagina, você iria, sabia que tinha Sanbalate, Tobias, Gesem, diz que tinha as raposas e as raposas, diz que até a mulher de Deus que dizia, profeta, disse para Neemias, Neemias, desce. E Neemias desce e entra para o templo. E Neemias disse, eu não vou descer para o templo, porque que só entrava no templo quem era sacerdote. Neemias não era sacerdote, então ele sabia que já era a obra do adversário, porque se ele descesse, cochilasse, e no meio termo que ficar em dúvida, o inimigo da alma tomaria e pegaria a posição. Mas Neemias não desceu. Neemias não houve incredulidade dentro da sua alma. Graças a Deus. Nessa noite, eu vou te ajudar a você crer. Eu vou te ajudar a você crer. Eu vou te ajudar a crer, minha filha e meu filho. Eu vou te ajudar. Você não está acreditando, porque os teus olhos, a palavra do Senhor diz que se nós olharmos para o vento, se você semelhar ao vento, você vai junto com ele. E é isso que está acontecendo. Você está olhando para a dificuldade, tu está olhando para a diversidade, tu está olhando para o deserto, você está olhando para as coisas que não acontecem. Aí tua fé está indo. Louvado seja Deus. Mas Deus está dizendo, você está fazendo uma grande obra e você não pode mais. Eu creio. Você está no caminho certo. Você está na hora certa. E no momento certo é neste lugar. E vai dizer a palavra que Deus fez toda essa obra através de Elias, através dessa mulher, e ela soube reconhecer que aquele homem falava a verdade. Mas havia uma missão na vida de Elias. Havia um veredito que não é relatado na palavra, mas eu creio que quando ele estava lá escondido, Deus falou, você vai lá para aquele lugar, eu vou tirar toda a ruína que está sobre aquele lugar e vou te levantar lá. É lá que você vai ter que falar essa missão. A missão ainda não tinha concluído, a missão ainda estava pela metade. E agora ele tinha que fazer a missão que era a pior missão: se deparar com Acabe e se deparar com a casa de Acabe. E como que se depara com Acabe? Porque se deparar com Acabe, a morte já era certo. Se deparar com Jezabel, a morte era certo. Se Neemias descesse do muro, o que iriam fazer com Neemias? Com certeza destruiriam Neemias. Sanbalate, Tobias, Gesem, com certeza iriam destruir. Mas Jesus, agora Deus me fez lembrar a respeito, vou voltar na mensagem, porque a gente anda para lembrar as raposas. Diz que lá fora, num lugar lá fora, eu não sei se é no Japão, diz que a raposa, quando os donos da sua casa saem para trabalhar, as raposas, ela invade a casa, ela come tudo, ela destrói a casa, ela destrói tudo que tem. E tem que ter tipo um sino, tipo uma voz, tipo algo que vem intimidar a raposa. Então diz que certas horas há um barulho, há um grito naquela cidade com um sino, dizendo, raposa, tu não podes entrar. E a raposa corre. E sabe o espírito que está sobre a minha vida e eu creio que está na sua? Está dizendo para mim, as raposas podem estar querendo entrar na tua casa, mas o barulho que está aqui no reino é espiritual. Pode não dar um barulho de glória, mas no reino espiritual há um barulho. Glória a E ele está dizendo, através desse barulho, as raposas não entrarão na tua casa. Eu creio. Meu Deus. As raposas não entrarão nessa igreja. Porque há um barulho do reino espiritual. Pode ter até o inimigo, pode até estar querendo fazer barulhos para confundir. Mas a voz de Deus, ninguém cala a voz de Deus. Ela soa como trovão na terra. E como trovão na terra, ela está dizendo, eu estou espantando da casa de crente aqui. As raposas tentaram. Aleluia. Creio. Elas tentaram entrar lá para pegar alguma coisa que tinha lá dentro. Mas Jesus está dizendo, ela vai se deparar com a voz do trovão na terra, que é a voz de Jesus de Nazaré. E essa raposa vai ter que você crer. Você toma posse nessa noite. Amém. Essa raposa não vai ter efeito. Ela vai ser destruída. Eu creio. Então, se Neemias, ele tivesse incredulidade dentro da sua alma, ele continuasse em bons pensamentos, as raposas, Sanbalate, Tobias, Gesem, ganhariam
Mas agora eu preciso falar para Acabe que o Deus que for maior é esse Deus que vai ser glorificado. Então, de que forma que Deus teria que ser glorificado? Elias vai dizer a palavra que Elias chegou para Obadias. Obadias, ele foi com Acabe, vê se achava alguns alimentos ainda, vê se achava algum mato, alguma coisa para poder dar os cavalos comer, e encontraram com Elias. E quando encontrou com Elias, Acabe nesse momento não tinha visto Elias. E quando Obadias encontrou com Elias, ele se prostrou diante de Elias, porque ele sabia quem era Elias. Mas Obadias não era um dos Acabe, apenas ele trabalhava para Acabe, mas ele não era um dos Acabe. Sabe separar as coisas. Nem muitas das vezes você pode estar perto, mas você não é o que diz que aquela pessoa é porque você está perto. Eu sei, precisamos ter discernimento de espírito. Então Elias teve discernimento de espírito e disse: eu sei, Obadias, quem você é. Ele alimentava 100 profetas, 50 numa caverna e 50 na outra. Ele, para Jezebel, não acabaram de destruir os profetas. E havia mais profetas lá. E vai dizer que ele se depara com Acabe. Elias se encontra com Acabe. E Acabe logo falou: é tu o perturbador de Israel? E quem perturbava Israel? Era Elias ou era Acabe? Não tem dúvidas, né? Acabe que perturbava. Ele fazia uma situação que as pessoas ficassem presas a ele. E quando eu falei da visão da águia e da galinha, quando eu disse para vocês que pode não ser todos, mas tem pessoas aqui que Deus vai dar visão, vai dizer que Elias, nas madrugadas, ele levantou na madrugada. E quando ele acordou a madrugada, ele foi, vamos botar aqui assim, no centro da cidade, e viu algo que ninguém viu. Ele viu quando os demônios de Baal pegavam alimentos. Ele pegava cestos de alimentos, ele pegava pão, ele botava muitas coisas na cidade, porque ele era o Deus da fertilidade que eles adoravam. Então eles achavam, aí via a chuva, via o orvalho, via tudo aquilo, eles achavam que era o Deus deles. E Elias começou a observar que Acabe enganava o povo, que Acabe distraía o povo com as coisas que aparentemente lhe oferecia. E Deus está dizendo para alguém: olha, não se distrai com as coisas dessa terra. Não se distrai com as coisas dessa terra. Miserável é o homem que realmente quer as coisas da terra. E ele queria as coisas da terra. Então Deus deu uma visão para Elias. Elias acorda na madrugada e vai em certo lugar, porque eu vou te mostrar o que está acontecendo nas madrugadas. E Deus está dizendo para alguém: acorde você na madrugada. Desperta a igreja na madrugada, porque Deus vai começar a revelar algo na madrugada. Começa a colocar essa igreja de oração nas madrugadas. Você pode não estar aqui dentro do tempo, mas começa a reunir povo na madrugada, porque Deus vai começar a ele vai começar a arrepiar aqui, ele vai começar a revelar aonde está o segredo da situação. Mas é na madrugada. Aquele que busca nas madrugadas me encontrará. E Elias levantou nas madrugadas e começou a enxergar. E começou a ver aquele cesto, tudo que eles botavam lá. Aí o povo, quando acordava pela manhã, começava a engrandecer, exaltar, né? Exaltar o Deus de Elias, que havia providência. Aí Deus, quando Deus falou para Elias: agora eu vou acabar com a ação do inimigo. Eu já te revelei como é a situação. Por isso que não pode ter chuva e por isso que não pode ter orvalho. Que quando cessou, cadê os demônios das madrugadas? Os demônios que também iam nas madrugadas, que iam para lá colocar as oferendas. Cadê eles? Não existia mais, porque Jesus disse: se a igreja pudesse ver, se essa igreja pudesse ver e contemplar o que Deus está desfazendo nas madrugadas da voz. O que Ele está desfazendo sobre
Glória a Deus. Glória a Deus. Quando amanhecer o dia, aquela situação que estava lá na meia-noite, na madrugada, quando você dobra teu joelho e acorda pela manhã, aquela situação que estava horrorosa, e quando você deparar com o amanhecer do dia, quando o sol da luz do dia raiar sobre a tua casa, você terá boas novas e boas notícias. Ele dizendo: eu entrei nessa madrugada para desfazer as obras de Satanás. Vocês creem ou não creem? Eu não vou deixar de falar, porque eu sei também de onde vim. Eu sei que nas madrugadas, às vezes eu descia para orar às 6 horas da manhã da Batista Monte Sinai, a igreja que eu ia estar congregando lá em São Gonçalo, e às vezes 6 horas da manhã eu ia para a igreja. E quando eu já botava o pé, tinha uma esquina, já tinha uma obra fresquinha ali que colocava nas madrugadas. Já quando eu amanheci o dia, já via que já trabalhava, porque um dia anterior eu passava Aleluia. lá, não tinha nada daquilo, mas era, não sei nem porque os pessoas estão mandando dizer isso. Eu nem sei porque aquilo era isso, eu ia falar, mas ele sabe. E Deus está dizendo para mim: eu estou desfazendo obra na Umbanda, Quimbanda, Candeia. Eu estou indo nas encruzilhadas, nas matadas, nas cachoeiras, nas catatumbas. Ele está indo aonde você não pode ir, mas o Todo-Poderoso está aqui, está indo lá também. Você está sentado aqui, ele está indo lá. Aleluia. Para aquele que confia nele, você crê, você toma posse dessa Ei. você toma posse dessa Glória a Deus. Deus te deu. Aleluia. Glória. Tira a presença do Todo-Poderoso aqui. Há uma presença dele aqui, diz Deus, ele está dentro. E Deus revelou para Elias isso. Deus mostrou isso para Elias. Aí Deus mostrando tudo isso para Elias, a missão que Elias tinha, a obra que Elias tinha, que ele não podia parar. Você acha que Acabe e Jezebel, os 850 profetas de Baal, ficaria de braços cruzados? Nunca. Nunca. E o que eles fizeram? Coloca o nome de Elias em todo lugar. Coloca naquela época no chão de dó, não tinha essas coisas que nós temos hoje, né? Mas eu creio que tinha um retrato, falava lá um retrato de Elias, com certeza, e mandava colocar nas localidades. Quem você vê esse perturbador aqui, trague para matá-lo. Porque eu vou destruir. Porque ele está Amado, trazendo estou a aqui na revelação Assembleia através de de Deus, Deus, a qual eu não quero aqui no limitar. Estácio, aqui na Se capital prepare quando Deus levanta uma do igreja. Rio de Janeiro. Quando Deus Estou de levanta alguém, contínuo, não pense você fazendo que essa pode imagem cruzar os braços e ficar aqui quieto. nessa igreja, Não espere para os isso. amados Espere que ele vai mandar orar te matar. pela missionária Ele vai tentar caçar a tua cabeça. que é a minha cunhada que está Mas Jesus não ministrando se essa palavra. preocupa com isso. Para a Quem glória do vence nome de Satanás Jesus. é eu, é você, é Jesus. Amém, amados? Aleluia. E quando Elias encontrou com Acabe, Essa preletura Acabe achou, né? Encontrei, é a minha você cunhada, agora vai ser tua destruição. Aí ele esposa falou do meu assim: irmão, nós temos uma missão, né, Acabe? Nós temos uma aqui no obra a se Estácio, na fazer. capital aqui no Você Rio de vai Janeiro. encontrar, porque eu nem sei que Assembleia de Deus do Estácio. Se não me falaram a hora, eu tenho, mas pode puxar para mim. Até 9h12, você nem me deu nada, então eu vou pegar a palavra. Amém? Vou concluir, tá? Amém. Então vai dizer a palavra que Elias, vou cortar, que Elias falou para Acabe. Acabe, agora nós vamos fazer um duelo. Então quem vencer nesse duelo vai ganhar o Deus de vocês. Se o Deus de vocês ganhar nesse duelo, vai ser glorificado o Deus de vocês. Mas se o meu ganhar, o meu que vai ser glorificado. E Acabe concordou. E Acabe começou lá a fazer, né? Diz que ele pegou os Moloque, eram os demônios que se alimentavam de crianças, de sangue. E ele fazia aquele sacrifício todo. Eles se espantaram, se mutilaram. Eles fizeram tudo e dava meio-dia e nada. E Elias, zombando deles, né? Cadê o Deus de vocês? Tem olhos e não vê, tem boca e não fala, Meu Deus. tem ouvido e não ouve, tem pés e não pode andar, tem mãos e não pode palpar. Cadê esse Deus? Porque o nosso Deus nunca precisou ser carregado numa procissão. Ele nunca precisou ser carregado, a não ser quando ele foi levado à cruz, que se lhe deu, ajudou ele, mas ali era o nosso pecado.
que foi repartido todos os nossos pecados, ele precisou de carregar a cruz, mas não carregou sozinho. Apenas ajuda. Mas eu não estou dizendo desse Deus. Eu estou dizendo o Deus deles, que tinha boca e não falava, somente fazia aquelas todas as coisas que eles faziam, era para mostrar, para enganar o povo, porque o povo estava em desobediência, cocheava nos pensamentos. Quem está em desobediência não consegue ouvir a voz de Deus. Quem está em desobediência, ele quer aquilo que vem trazer prazer para você próprio. Mas Jesus está dizendo, se tem desobediência, se tem coisas que precisam se consertar, é hoje. É nesse momento, porque é para a obra, para o muro ser reconstruído, tem que ter um sacrifício. Para o muro ser reconstruído, tem que ter um altar. Tem que ter um altar. E vai dizer que Elias falou, agora é minha vez. Agora é meu momento. E quando Elias começou a fazer, que todo mundo sabe, ele pegou as 12 pedras. Eu estou falando rápido, tá? Para acabar lá o culto. As 12 pedras, ele tinha uns cântaros, 4 cântaros de água, que vai dizer que cada cântaro tinha mais ou menos 12 litros de água. Aí depois ele pegou mais 3, vai dizer que ele tinha um novilho, cortou ele todos em pedaços. Aí ele fez o preparo, ele preparou tudo. Ele preparou tudo. E naquilo que ele preparou, Elias não precisou fazer uma oração nem de 20 minutos, nem de 10 minutos. Ele fez uma oração de menos de 30 segundos. Já pensou você sentada nesse banco e fazer somente uma oração agora em 1 segundo? E Jesus chegar e te dar a vitória. Vai dizer que em segundos ele só falou, Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, se tu és o meu Deus, mostra agora. Veio um fogo do céu. Do céu cai fogo. Eu sei que do céu cai chuva, mas quando Jesus quer mudar o veredito, vai cair fogo do céu também. Caiu fogo do céu, lambeu tudo, e aquele nome do Senhor foi glorificado. Amém. Isso também, Elias falou agora, Elias falou para cá. Aí ele fez todo esse efeito. Jesus deu vitória para o povo e mostrou quem era Deus. Agora Elias acabou com todos os profetas, 850 profetas de Baal que estavam lá, e acabou com todo mundo. E ele disse, agora Elias, agora cabe, vai para casa comer, come e bebe. E o moço que chamou o moço, e sabe que Deus ministrou no meu coração, tem coisas que tem que ter concordância. Se não houver concordância, não tem milagre. Podereis 2 andar juntos se não houver concordância. A igreja tem que ter concordância, porque se houver concordância neste lugar, não tem demônios que ficam de pé, não tem oração que não é ouvida. Tem que ter concordância, tem que ter. E houve concordância, sabe por que o moço? E a Elias falou, moço, vai lá agora. Acabe foi para casa se alimentar, mas havia uma promessa que ia ter chuva novamente na terra, ia acabar, ia cessar, e agora ia ter chuva, e ia ter orvalho. Agora Elias falou para o moço, vai lá. E o moço, gente, eu fiquei pensando, já pensou? O moço foi várias vezes. Você não se cansaria de ir? Pensa bem. Eu chego para você e falo, ó, vai lá que tem uma vitória para você lá, vai lá. Aí você chega lá, não tem nada. Aí você volta. Aí você vai de novo, não tem nada. Poxa, chega. Você vai de novo, não tem nada. E Elias só orando em forma do ventre, que ele estava na forma da nossa mãe, em posição de ventre. Elias orava com a cabeça entre os joelhos. E ali ele clamava, e ele dizia, vai. E sabe o que Deus disse para mim? Que enquanto um ora, o outro vai. Enquanto um está orando de joelho, o outro está se movimentando. Neemias trabalhou sozinho? Tinha pedreiro, tinha todo mundo ali para trabalhar com ele. O principal abaixo de Deus era ele, mas ele tinha pessoas para trabalhar com ele, tinha ferramentas para trabalhar com ele. O ministério nunca trabalha sozinho, você nunca vai trabalhar sozinho, porque você não vai conseguir. E Jesus está dizendo, enquanto um ora, o outro vai. Mas não tem resposta, eu estou indo, você está orando, mas não tem resposta. E Jesus está dizendo, espera, porque já está chegando a resposta. Você lembra que quando Aleluia. que desceu do céu e lambeu, destruiu todo aquele altar, aquilo ali se formou um vapor. E quando se formou um vapor, subiu para o céu. E quando subiu para o céu, já estava formando uma nuvem lá. Uma nuvem, aquele vapor. Então eu estou dizendo que alguém começa da terra, porque vai chegar no céu. Começa da terra, porque vai chegar no céu. E quando o moço disse, eu não vejo nada, quando ele chegou
ver. Chama Acabe. A mão, a nuvem ainda era pequena. Ainda era pequena. Já estava aquele vapor que subiu, já estava formando a nuvem da chuva. E Elias disse assim: agora se prepare, que já vai começar a chover em Israel. E Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite: se prepare, porque já tem um sinal na sua vida. E vai ter um sinal nessa igreja. Vai ter um sinal na vida de alguém aqui nessa noite. Eu creio. Que já tem um sinal. Amém. A chuva está chegando. Mas não estão dizendo assim: mas eu já fui na a resposta é negativa, Sheila. Todas as vezes a resposta não é positiva. Mas Jesus está dizendo agora: a resposta vai vir positiva. Já tem um sim de Deus na vida de alguém aqui. Amém. O sinal já começou. O sinal estava vermelho. Depois ele foi, né? Primeiro ele ficou amarelo, foi para o vermelho e agora já tem um sinal verde. Você crê? Amém. Você toma posse dessa Amém. que já tem um sinal? Eu creio. Eu estava sentada ali e eu, quando olhava para esse púlpito, eu via um álbum que tinha uma água pela metade. E eu falava: Jesus, por que essa água está pela metade? Jesus estava dizendo para mim assim: mergulhe mais. Vocês têm que mergulhar mais. Quando vocês mergulhar mais, essa água vai começar a subir. E ao nível que ela subir, vocês vão ver o que Deus vai fazer. Glória a Deus. A água ainda estava assim, ela não estava aquela água que precisava estar. E Jesus estava dizendo: eu estou tirando lodos. Meu Deus. Que havia lodo na água. Aleluia. Eu estou tirando o lodo da água. Glória a Tem uma Deus. água que desce do lodo. Tem uma água que se forma em chuva descendo sobre a chuva. E essa chuva já começou a molhar esse lugar. Você vê que tem uma chuva chegando aqui. Porque essa chuva começou a limpar algumas coisas. Essa chuva começou a tirar lodo. Havia lodo, mas Jesus está dizendo: é a chuva que desce. Está arrancando lodo, está jogando lodo por terra. Eu Porque creio. tem uma água purificadora e essa água é Jesus de Nazaré. Essa água não é cheia, é a palavra, é Jesus de Nazaré. É essa água que desce. E Elias gritou com alta voz. E mais uma vez Acabe teve que saber que havia um homem com uma missão. E Deus me trouxe aqui nessa noite somente para dizer isso para você. Você tem uma missão. Você está fazendo uma obra e você não pode parar. Amém. Você tem uma missão, Jurandir. Amém. Você tem uma missão. Você tem uma missão, você tem uma missão. E a obra não pode parar. Você tem uma missão, você tem uma missão. E a obra não pode Aleluia, parar. meu Deus. Você tem uma missão. Jesus disse: Deus de poder. Aleluia. Jesus disse assim: eu te conhecia desde quando você era pequena. Glória. Aleluia. E muitas lutas não passaste na vida, como todos nós passamos. Mas é uma luta, uma guerra, porque Deus sabe o que Ele tem com você hoje. Deus sabe que o inimigo sabia o que Deus tem hoje e tem mais lá na frente. Mais lá na frente, ainda tem algo para fazer um recompenso a teu favor. Aleluia. Ele disse para mim: diga para ela que eu conheci, desde quando você nasceu no peito da sua mãe, Deus já te conhecia, já sabia quem era você. Mas houve muita luta contra a tua vida. Foi muita guerra contra a tua vida. Não foi fácil no reino espiritual, que você nem sabia. Você não sabia, mas era uma guerra muito grande. Era uma guerra travada. Era uma batalha travada. O inimigo da sua alma, muitas vezes ele já pediu a tua morte. Ele já pediu a tua morte. Jesus deu muitos livramentos a ela. Muitos livramentos para os outros, até mesmo você pode não ver. Mas Deus disse: eu livrei ela do coma. Você pode não ter ido do coma, mas Jesus já te livrou. O coma, se você pediu. Jesus já te livrou do leito, se você deve estar. Ele está dizendo: já te livrei de várias mortes. Porque não era para você estar viva. Não era para você estar vivo. Porque tem uma história. Tem uma história que não se acaba. Não vou me alertar. A história não acabou. A história não está indeterminada. Ele não começou uma obra. Ele não começou uma obra. E ele vai terminar essa obra. É você que faz. É o ministério que faz. É o pastor que faz. Não, é Jesus. Amém. Quando diz assim: um olha, um rega. E quem dá o crescimento? Oh, aleluia, Jesus. E às vezes tem uma preocupação dentro de você que você não fala e que você não diz.
Aleluia. pode até parecer dureza, mas não é dureza não. Jesus te conhece. Ele manda te dizer, eu sei muitas das vezes a preocupação de você. Ele está dizendo, não fique preocupada, só descanse em mim. Porque nessa noite eu estou movimentando algo, e estou perguntando, e vou mostrar para o aniversário da tua alma quem é Deus. Quem é Baal e quem é Deus. Quem é Baal e quem é Deus. Uma das obras que são feitas é contra a sua vida, contra a sua casa, é contra a sua família, que estão fazendo, mas Jesus manda te dizer, Ele é o Senhor que está desfazendo as obras de Satanás. Ele pisa na cabeça da serpente e ele pega Glória a Deus. Aleluia. os demônios que foram oferecidos, está dizendo que não ficaria nem adentrando nessa cidade, que não ficaria nem mas ele está dizendo que ficarás, a igreja ficarás por tempo, porque é necessário eu trabalhar na estrutura, porque vocês ainda não têm estrutura, o que eu tenho para fazer, o que ele vai fazer, mas a estrutura ainda está rasa, ele está mexendo no alicerce, mas ele está dizendo, eu coloco o cimento forte, nesse cimento qualquer um, porque Neemias está fazendo a obra, poderia ser qualquer preparador, qualquer material, para levantar o muro, não, coloca essa igreja para trabalhar, coloca missões, coloca missões, eu não sei quem é o pastor dessa igreja, mas diga para ele, colocar missões, algo na mão de vidas, é poucas sim, mas vai multiplicar, é poucas sim, mas vai multiplicar, levanta a eu vejo divisões, que Jesus disse assim, tem momentos que tem divisões, quando Abraão chegou para Ló, e disse, vai para um lado que eu vou para o outro, e Ló escolheu o melhor lugar e foi, e mata naquela coisa, e foi do melhor lugar e foi, e Jesus disse, vocês não escolheram o melhor lugar, eu não sei por que Deus mandou te dizer isso, não pense porque a sua amiga bendita que lhe conta a vida de vocês não, tá? Eu não sei nada da vida de vocês, até mesmo porque ela veio morar aqui há pouco tempo, e há pouco tempo que acho que ela está aqui, né? Mas ela não me conta nada da vida de vocês. Mas eu vou te dizer, escolheste no momento o melhor lugar. E nesse lugar vai dar fruto. Por enquanto, pode não estar dando fruto porque a estação está passando. Essa estação vai passar. E a estação de dar fruto vai acontecer. Amém? Deus colocaste isso no meu coração. Eu quero ministrar sobre este lugar, vamos orar até 9h30. Eu não vou pedir perdão à igreja, tá? Eu não vou, porque eu falei aquilo que a palavra mandou eu falar. Até aqui o Senhor mandou eu falar. Amém. Então eu não vou pedir perdão, porque se eu pedir perdão, eu estou voltando tudo aquilo que Deus falou comigo. E eu bem sei que Deus tem algo aqui sobre a vida de vocês. Então eu só quero abençoar a vida de vocês. Que vocês saiam daqui sabendo o significado que vocês vão viver essa semana do Natal, que não é que o mundo está comemorando. Que vocês saiam daqui, pode não estar parecendo que não está nada acontecendo, mas saia daqui crendo que tem uma chuva serôdia acontecendo.